Gente, o Insta simplesmente falou assim: me desculpe, estamos com problema para transmitir o seu vídeo ao vivo. Vamos lá, gente, entrando de novo. Oi, Bruno, querido, hoje tá sem live? Eita! A gente tá falando aqui do masculino, né? Da cura do feminino através da integração do masculino. E eu tava na live e simplesmente o Insta interrompeu a live, né? Vamos lá, minha convidada, cadê minha convidada? Ah, 21h07 tem. Ah, até lá eu tô desocupada, Bruno. Esse tema é poderoso. Vamos lá. Oi, Josi. Josi, não sei o que aconteceu, viu? Despenquei aqui. Ó, com o Bruno tá acontecendo também de cair a live. Nunca tinha caído, Bruno. Não sei. Entra lá. Deixa eu avisar, Nena. Estou ao vivo. Entrar. Vamos lá. Ai, tava tão emendado. Vamos lá. Bruno, vai contando enquanto isso. Aí a gente já convida as pessoas. Qual é o tema da sua live de hoje, Bruno? Enquanto a Nena, minha convidada, não entra. Qual é o tema da sua live de hoje? Cleo, despenquei. Ah, minha convidada já entrou de novo. Vamos lá, Neninha, pede para entrar. Aí. Dani, querida. Alê. Minha arquiteta preferida. Oh, Nena! Caímos! Que houve? Foi mais ou menos como meu mestre fazia comigo. Vai sentar na cadeirinha. Vai sentar, eu não sei Rodrigo, o mas que. fica tranquila que isso aconteceu só com você, tá? É. Só. Não, Comigo? o Bruno, que costuma fazer live todo dia, disse que está acontecendo direto. O recadinho que o Insta passou para mim foi assim: eu só acho que nós perdemos o início da live, mas foi assim: sinto muito, estamos com problema para transmitir ao vivo. Pum! Ai, Vamos sumimos. lá, vamos lá, vamos continuar, Nena. Aí você estava falando, as Então, a gente pessoas. estava falando das memórias, né, que a gente carrega no útero e que quando a gente entra no processo de gestação, né, automaticamente essas memórias são ativadas. E uma coisa interessante também que eu observo, Dri, essas memórias, elas são ativadas, tipo, na mulher, claro, né, porque tá ali gestando, mas como o campo sistêmico ele é muito perfeito, é algo que também está relacionado com o pai, né? Então é muito interessante de observar que essas histórias elas se conectam, se interligam e elas são curadas ou alimentadas, né? Ou seja, são padrões que você olhando, né, os dois resolvem ou é cada vez mais assim reafirmado, né? Um padrão que você reforça, né? Então é assim, Um padrão, eu suponho que não seja dos melhores, é isso? exatamente. Um padrão negativo aí de. Geralmente é um padrão de dor, né? Que Uhum. já vem ali, às vezes, nesse sistema, sabe Deus de quando, né? E por isso que eu vejo sempre assim, uma gestação, ela é uma grande oportunidade de cura, né? O ideal realmente seria que esse trabalho pudesse ser feito antes, né? Antes de engravidar. Quando, né, por exemplo, o casal se conhece, assim, nossa, vamos fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Olha os homens saindo correndo, gente. Os homens de plantão Gente, aí, não se a vão! mulher chegar para você e falar assim,
vamos fazer um trabalho, porque quando eu engravidar com você, vai acionar algumas coisas no meu útero. Homens, Bruno, quem tiver aí, Gilson. Ah, não, gente, mas homens, não fujam. Não Não fujam. fujam, fiquem, né? E não, é tão interessante, né? Porque esse ponto de fugir caiu exatamente na minha fala, onde eu dizia que uma das memórias, né, que eu percebi, que eu observei na minha primeira gestação foi justamente essa sensação de estar sozinha, né? E é uma memória muito enraizada no feminino, né? Desse estar sozinha, é por isso que também vem muito esse lado mais yang nosso. Porque assim, se eu tô sozinha, então eu tenho que resolver tudo. Eu Eu tenho que tenho que dar dar conta de conta. tudo. Exatamente, né? E é onde está a maior, uma das maiores feridas do feminino, né? É onde a gente muitas vezes anula o masculino, porque, né, na verdade a gente está falando de uma dor, né? De uma dor muito grande. Então, antes de eu ser abandonada, antes de eu precisar e não poder contar, antes de qualquer coisa, eu vou lá e, sabe? Então, eu já me posiciono, né? E é onde a gente está hoje, né? Então, essa é uma das feridas que a gente precisa olhar e que a gente precisa curar, né? Porque a gente vê muitos trabalhos hoje, assim, do feminino. Muitos, né? Hoje, nossa, eu né, que estou nesse nicho aí. E você tinha comentado, e que eu também percebo, e você tocou num ponto muito legal. A maioria dos trabalhos de resgate do feminino é de empoderamento do feminino, anulando o masculino. Exatamente, que às vezes Então, é acaba. como se fizesse essa mulher ganhar uma força do feminino absurda, e Mas sem contra o olhar para o masculino, contra, sabe? masculino, né? É, que vira, na verdade, um reforço ainda maior dessa grande ferida, que é o que a gente precisa curar, né? Uhum. Porque não tem feminino sem masculino e não tem masculino sem feminino. Na verdade, a gente até falou de complementar, né, no começo da live, e que na verdade a gente, né, trouxe que não tem um complemento no sentido de falta algo em mim, mas tem um complemento muitas vezes com relação à polaridade, né? Então isso é muito interessante assim de trazer. Não é que me falta algo, mas quando duas forças, né, se encontram, elas se complementam no sentido de, sabe, de crescer junto, mas aí para isso, né, para que isso aconteça, para que a gente possa se relacionar de uma forma mais plena, cada um precisa olhar para essas dores que cada um traz, né? E o que eu acho importante trazer para as pessoas entenderem que as mulheres estão nesse patamar hoje, porque atrás dessas mulheres independentes existem mulheres na história dela que foram subjugadas, maltratadas, né? Então, essas mulheres independentes hoje honram essa ancestralidade, mas não da melhor forma possível, porque ela se amarra numa incapacidade de se entregar para o amor, né? É É, isso, não é, é. Nina? E não só pro amor, né? Porque vai além, assim. Esse padrão, que é um padrão que a gente vê muito, assim, que a gente pode colocar, né? Eu detesto colocar em uma palavra, mas às vezes, enfim, né? Dar um nome, restringir. Mas é um movimento que acaba se tornando algo como feminista, né? Tipo, né? Aquelas mulheres bem guerreiras, bem fortes, mas que no fundo, no fundo, se você for olhar atrás dessa força, tem uma grande dor, né? E uma dor que muitas vezes vem lá de trás. Então, assim, tá, você quer honrar suas ancestrais, né? Mesmo que isso seja um movimento inconsciente, a gente pode trazer algo novo dentro da gente, né? E disponibilizar esse algo novo tanto para frente quanto para trás, né? E que no primeiro momento, até eu postei, acho que algo hoje, uma frase do Bert, que falava justamente disso, né? Quando a gente traz esse olhar novo, num primeiro momento é como se a gente fosse, nossa, mas como que eu vou ficar com todas as minhas ancestrais trazendo algo que contradiz tudo, né? Como que eu vou
honrar o masculino se foi algo e o motivo de tanta dor, né, por tantas gerações das minhas ancestrais. Mas abrir esse espaço e fazer as pazes com esse masculino, principalmente esse masculino que está dentro da gente, nossa, é um espaço tão libertador. Quantas constelações eu já fiz sobre isso e quantas constelações você também deve ter feito, né? Exatamente, Gri. E é muito interessante, gente, assim, só para que vocês entendam. Nunca tem uma constelação igual a outra, mas é muito comum aquele personagem que está constelando, que é essa mulher, por exemplo, que não se entrega para o masculino, que não toma, né, essa possibilidade de entrega para o amor, ela fica esperando toda essa ancestralidade dizer para ela que ela pode ir diferente, né? Então é muita fidelidade, e a gente vê essas mulheres poderosas, muito bem profissionalmente, se virando na vida, e existe essa ferida, né? A gente não é que a gente não é feliz sem ter uma pessoa, mas existe consciente ou inconscientemente nessas mulheres essa dor de ter alguém, né? E hoje a gente está falando aqui muito do feminino, mas eu também entendo que isso também aconteça com o masculino. Como é que você vê isso? Sim, porque é algo que acontece dos dois lados, na verdade, né? E provavelmente uma mulher que tem essa ferida, ela provavelmente também vai atrair homem que tem essa ferida. E ambos vão reforçar ainda mais, talvez, esse padrão de dor, né? E esse espaço de solidão. Que solidão, assim, é muito diferente de solitude, né? Você Sim. pode realmente estar muito bem sozinha e é maravilhoso, não tem nada de errado em viver uma vida sozinha, desde que seja permeada por esse espaço de solitude e não de solidão. De solidão, sim. Né? Eu tive uma live só sobre esse tema, foi tão interessante. Né? E então é isso, assim, a gente poder olhar para esses padrões. Ai, deixa eu levantar minha perna, dormiu. É algo muito bom, né? É algo assim muito libertador, né? Para gente, para gerações passadas e para gerações futuras, né? Isso é o que eu acho que esse é um dos maiores legados que a gente pode deixar assim para a humanidade, é se curar. Para a humanidade, e eu digo para você, a mãe que se trabalha, porque eu já peguei várias mães se trabalhando nesse quesito, preocupada com a filha, porque começa a olhar na filha um padrão se repetindo. Então você também deve ter pego isso. E eu brinco assim, o maior presente que você pode dar para as gerações que vêm depois de você é você se trabalhar, né, nesse aspecto. Sim. Nossa, com certeza. Eu lembrei agora de uma constelação, tanto de constelações do feminino quanto do masculino. E histórias, assim, por exemplo, de mulheres que elas realmente não enxergam o masculino, buscam, por exemplo, um banco de sêmen para poder engravidar. Não estou julgando, mas a gente já viu as consequências dessa postura de eu sou a mãe, não preciso de um pai, não preciso do homem. Na verdade, nenhum ser humano é feito se eu não tiver o encontro do óvulo e do espermatozoide. Então, existe uma miopia, não uma utopia, uma miopia e uma fala que se repete nessas suas clientes nesse sentido também? Então, Dri, sim, e é muito interessante de observar as consequências sistêmicas disso, né? Porque como você falou, não é um julgamento, né? As constelações é algo muito legal porque elas não acontecem nesse lugar de julgamento. A gente abre algo e a gente pode vivenciar, a gente pode constatar algo que está acontecendo ali, né? E nesse caso é muito interessante assim, porque
No começo eu acho que vai tudo bem, né? Na primeira infância, tal, você pode acontecer algumas questões, mas você vai que vai, né? E principalmente, né, quando isso é um menino, né? Quando a gente quando eu vejo assim, tipo, constelações de um menino, né, de mãe que chegou, seja por esse quesito de fazer o filho sozinha, de ser mãe independente, de ser mãe solteira, enfim, seja qual for o motivo que uma mãe é, teve, né, para criar um filho sozinha, não importa, né? Mas ela chega com essa banca de eu dou conta, eu fiz tudo sozinha, porque nananã, e não preciso, né? E aí chega uma hora, principalmente quando o filho tá chegando na adolescência, aí os pepinos começam a pipocar. O menino ele fica sem a energia do masculino. Isso é tão É complicado. muito forte, porque nesse lugar é um lugar que a mulher ela começa a simplesmente se render, a ver que ela não é tão autossuficiente assim, que ela não dá conta de tudo sozinha, porque você pode dar conta financeiramente, você pode pagar uma escola, você pode isso, você pode aquilo outro, mas chega um momento que você não supre, principalmente quando a gente fala de um menino, né? De Deixa, menina deixa eu também, mas o tentar menino isso fica explicar para mais as pessoas claro. que não conhecem muito. É assim, a gente nasce do masculino e do feminino. Não tem jeito, não tem outra forma. A gente nasce disso. 50% cada um, né, Adri? Não tem, né? E aí vai ramificando masculino e feminino, porque foi assim que foi sendo feito. Quando eu posso ter me separado, por exemplo, né, e afasto essa criança, você disse do menino, principalmente porque a gente está falando aqui da integração do masculino, deste pai, quando chega a adolescência, porque o que acontece? A maioria das mães, Nena, me corrija se eu estou errada, colocam o pai como um tirano. Não estou dizendo das complicações que tem, existe disfuncionalidades nos relacionamentos. Muitas mães se põem numa posição de vítima em relação a toda a história, ao término, ou seja, o que for. Fala mal do masculino para o filho. Quando o filho tem uma ação que ela não gosta, normalmente essa mulher ainda vem e fala assim: eu odeio quando você faz isso, é igual o seu pai. Aí o que acontece ao longo do crescimento desse menino? Ele vai se desconectando desse masculino. E quando essa energia do masculino, é como se fosse o cabo de energia, se desconecta, se rompe ou enfraquece, essa criança ela perde força para ir para a vida, ou ela tem características de muita agressividade que se volta contra a mãe. Não é isso, Nena? Sim, sim, e o mais interessante é que, assim, por exemplo, né, que nem quando o menino chega nessa fase dos 12 anos, que teoricamente seria onde o momento que ele iria tomar essa energia do masculino, né? Um homem, né? Ele só se torna homem com outro homem. Ou seja, nesse momento não tem mais o que a mãe oferecer para o menino. Então ele vai para o lado do pai para tomar essa energia de masculino e se tornar um homem. E aí, quando, né, isso acontece, por seja lá qual o motivo, essa relação, ela não encontra um fluxo, não encontra esse cabo que a Adriana falou, não tem como o menino se nutrir dessa energia do masculino, né? E aí é algo muito interessante acontece, porque ele se sente sozinho. Porque para ele se tornar homem, ele vai precisar romper com essa relação com o feminino, né? E aí é onde ele vai para o masculino. Só que se ele não tem esse masculino para ir, ele está sozinho. E aí também entra essa sensação que a gente também tem de estar sozinha, né? Então, percebe como essa ferida nossa, ela reverbera em tudo, né? Então, assim, principalmente quando a gente é mãe, a gente precisa realmente curar e olhar para isso. Porque senão a gente vai, e mesmo em casos de mulheres, né? Vamos colocar assim, que estão casadas,
né, vive num relacionamento com o homem, mas que existe essa ferida dentro dela. E aí ela vai deixar transparecer para o menino algo com relação ao pai que impeça ele de tomar essa energia. E ele não vai tomar essa energia. Né? É palavras, gestos, vai memórias que minimizando vão o saindo, outro, né? minando a relação do outro, e aí é como se o filho tivesse que fazer uma escolha muitas vezes. Imagina a dor de uma criança ter que fazer esse tipo de escolha. Qual é o partido que eu vou tomar? Né? E tem um momento que essa escolha que ele fez, muito criança, ele vai cobrar dessa mãe. Vai cobrar através de relações conflituosas. Né? Olá, Josi, tá gostando? Gurias. Gente, você acha que ela é do Sul? Gurias. Muito bom, muito esclarecedor. Eu conheci, ela entrou numa live outro dia. Vamos lá. Também tá a gente aí, falou querida. bastante da dinâmica, dessa necessidade de integrar. As constelações são uma forma da gente fazer isso. Normalmente as pessoas procuram quando essas dores aparecem, que são os conflitos com os filhos, que são os problemas nos relacionamentos que não acontecem, ou relacionamentos abusivos e assim por diante que acontecem. Agora, quando eu tenho uma mulher que percebe que precisa trabalhar essa integração do masculino e do feminino dentro dela, além das constelações, eu sei que você tem uma série de coisas que você faz. Conta um pouquinho, então. Ou quais são as outras formas que ela pode fazer isso? Então, Dri, na verdade, assim, eu tenho várias ferramentas mesmo, né? Inclusive, uma delas, assim, é algo muito interessante que chama renascimento, é uma técnica de respiração, né? Que a gente constata, através dessa técnica, todas as memórias que a gente vivencia, não só ao longo da vida, desde a nossa primeira infância, mas também as memórias intrauterinas, elas estão na gente. Como é que acontece? Eu quero fazer com você. Então, eu não sei nada. Como é que isso acontece? Acontece individualmente? Acontece num workshop? Como é que acontece? Então, na verdade, sim, existe várias formas de você conduzir, falando especificamente de um trabalho de renascimento, né? De rebirth. São técnicas que você consegue aplicar ela no atendimento individual, em grupo, enfim, existem várias formas de se trabalhar, né? Mas o que eu quero dizer é que além da técnica, além da ferramenta que você vai usar, é que assim, essas memórias, elas estão na gente e elas atuam na nossa vida. A gente tendo consciência ou não, né? O que a gente tem consciência, o que a gente traz luz, é algo que a gente pode curar, é algo que a gente pode transformar. O que a gente não tem consciência, a gente joga a culpa no outro, que é mais fácil. Vai pro algoritmo. E outra, fica no algoritmo funcionando em cima da gente, num piloto automático. Sim, né? De repetição de padrões que não são satisfatórios e etc. Sim, não, e é impressionante, porque a gente vai atraindo situações e pessoas que têm aquela questão mesmo, que é pra gente olhar, ou seja, chega e põe o dedo lá na ferida mesmo, e aí a gente não consegue olhar e mais uma vez, né, falar, não, mas é o outro. Poxa, mas não é o outro. Na verdade, o outro traz, né, pra gente essa oportunidade da gente olhar o que tá dentro. Não existe nada fora, né? Tudo é de dentro para fora. Então, se eu estou manifestando essa pessoa na minha realidade, então o que ela está querendo me trazer? Né? Então, assim, existem várias formas da gente olhar para esses padrões que a gente tem. Né? Seja através de uma constelação, seja através de um renascimento, seja através, né, que nem eu trabalho bastante assim, com essas memórias do útero voltadas para mulheres mesmo, né? Onde a gente trabalha com ervas, com vaporização. Eu gosto muito de trabalhar com ervas, né? Porque ela traz essa reconexão muito profunda com esse feminino bem ancestral mesmo, que é onde a gente, né, tipo, que principalmente a gente que nasceu aqui na cidade, a gente perdeu essa conexão. Perdeu Mas essas eu vou memórias. abrir um parênteses para quem não conhece, ela está cada dia mais índia.
Ela tem origem, né, de Índia. Eu fiz uma constelação, eu constelei ela numa relação dessa raiz dela indígena, e a bichinha está cada dia mais índia, né? Essa conexão com a natureza, com as ervas, ela está num trabalho profundo nisso. Então, e você sabe que cada vez mais, Dri, isso que você traz é muito verdade, porque cada vez que eu me harmonizo, né, vou me harmonizando com o meu feminino, parece que não tem outro lugar para eu ir a não ser para esse lugar mesmo de conexão com a terra, com as ervas, sabe? Com as medicinas naturais que curam Com a a alma Pachamama, mesmo. né? Sim, Com a Pachamama. Pachamama que é a nossa é mãe, que na peruano, né? verdade Se não me é o engano, é grande maia. feminino, né? Hum? Que nem o Bert, ele trazia muito assim, né? Dessa raiva que os homens têm, que na verdade ela está relacionada com o feminino, né? Porque é esse feminino que muitas vezes reprime, que não deixa esse masculino ir na direção do masculino, enfim, muitas questões que traz essa raiva. E, na verdade, assim, essa raiva que eu observo, assim, eu vejo, ela não é com relação ao feminino, nós mulheres, mas é com relação ao feminino maior, que é a terra, né? Que é essa Pachamama que você falou, e chame como quiser chamar. Né? Então, na verdade, todos nós, né, não importa se é homem ou se é mulher, somos todos filhos dessa terra. Né? E quando a gente começa a voltar para isso, a gente volta para esse feminino, e é esse lugar também onde, quando o masculino ficar em paz também, ele começa a honrar esse feminino maior, que é a terra, que é a mãe, sabe, que é a esposa, né? Tipo, eu assim, para mim um dos maiores presentes, até a Jana, né? Não sei se você lembra da Janaína Mendes, que é uma pessoa muito querida, nossa, eu amo demais ela. Esses dias ela me mandou um vídeo, e eu acho que você estava lá também, de um encontro que o Bert fez para homens e mulheres. Não lembro. Foi um encontro que ele fez com a Sophie, e eu tinha que estar lá, Eu claro, participei né? de todos dele. Ah, então você estava lá. Mas É. foi um específico onde ele trabalhou muito essa questão do feminino com o masculino. Esse foi o tema, né, que ele trouxe. E para mim, estar naquele encontro foi um dos maiores presentes assim que eu recebi na minha vida. Assim, foi tanta coisa que ele falava que tipo vinha de encontro com o que eu pensava, que eu sentia, mas que era dentro desse campo assim, que era meu, eram experiências e visões minhas. E quando eu via isso ser validado assim pelo Bert, sabe? Tipo assim, nossa, foi um presente. E o olhar que ele tinha, né, pela Sophie, de amor, de respeito, sabe? E eu lembro de uma fala que ele trouxe, que ele dizia que era através, né, da Sophie que ele honrava esse feminino, né? Honrava a mãe, E o honrava a Bert, para quem vida. não sabe, o Bert tinha sérios problemas com a mãe. Quando ele estava lá perto dos 80 anos, 80 e pouquinhos anos, ele ainda estava trabalhando algumas feridas dele da época que a família deixou ele numa cidade e se mudou, né? Ele tinha acho que 6 anos, se eu não me engano. Então, esse trabalho do Bert, porque a gente começou a nossa live falando disso, né? Aonde eu já caminhei, que eu posso possibilitar a cura para o outro, né? E o Bert, ele tinha esse trabalho e se trabalhava com 80 e poucos anos, já sendo o Bert que ele era. Porque ele morreu de 25, ele morreu em 19, morreu com 84, se eu não me engano, né? 94? Não, acho que 94, ele passou dos 90. passou dos 90, então Passou dos 90. 94. Não Então, sou e muito foi, boa de conta. eu acho que essa questão que ele trouxe, Dri, eu acho que ele já estava nos 90. Que inclusive a Sofia abriu uma constelação justamente para olhar para a mãe. Não, no livro conta uma vivência no México, né? Bom, mas é isso, gente. É o seguinte, o que eu queria deixar de recado assim se Bert, lá com 80 e poucos anos, ainda estava trabalhando essa questão, nós, meros mortais, podemos aí continuar o nosso caminhar. Vamos trabalhando.
Agora, eu queria aqui, a gente não tem muitos minutos, eu queria abrir para perguntas. Se as pessoas tiverem perguntas, coloquem aqui. Não estou dando. O Bob Carlucci, olha, a família Cristal, Rafa Barbosa, Morichita, sejam todos bem-vindos, gente. Eu não estou dando para acompanhar, que eu tô no fluxo aqui com ela. Mas eu acho que assim, para a gente encerrar, eu queria conversar com você e tentar passar a experiência do que é viver com essa integração com o masculino, né? Porque quando eu falo de trabalho de autoconhecimento, que o trabalho de autoconhecimento traz tranquilidade, te dá uma serenidade interna, parece que você não se desestabiliza tão facilmente. Isso para o trabalho de autoconhecimento em geral. Agora, quando a mulher trabalha isso, que resultados você recebe de feedback, Nena? Então, eu acho que o maior feedback são nas nossas relações, sabe? O quanto isso reverbera nas nossas relações, o quanto o quanto isso reverbera pra gente, né? Porque esse trabalho que a gente começa a fazer, né, de autoconhecimento, de cura, enfim, de tirar essas camadas de dor, tirar não, de integrar, na verdade, elas levam a gente para um lugar assim de inteireza mesmo. Na verdade, eu acho que essa é a maior liberdade que a gente pode ter, sabe? Quando a gente começa a fazer as pazes com a gente mesmo, né? Porque todas essas dores, todas essas feridas, elas não estão lá, elas estão aqui. E quando a gente pode acolher e abraçar tudo isso e olhar e falar assim, ok, é muito incrível, porque elas encontram um lugar e se esvazia, sabe? E nesse lugar a gente pode experimentar um espaço de leveza. E não é um vazio, se esvazia, é um vazio que vai deixar uma coisa oca. Pelo contrário, É um vazio esvazia e de te enche, criação. né? Te completa. Sim. E olha que legal, o Bruno Guerreiro, ele vai estar comigo na próxima sexta-feira, vai ser meu convidado das lives. E olha que legal, gostoso ouvir um homem falando, né? Ele é um cara que super corre atrás de autoconhecimento. Muito bom esse bate-papo. A constelação me ajudou demais com essa raiva. Destravou muita coisa, né? A Valfer Lopes, o Sagrado Feminino, para mim foi muito curativo, né? E é exatamente isso. Eu acho que te dá serenidade. Às vezes as pessoas dizem, Adriana, mas você não fica nervosa? Bom, hoje eu fiquei nervosa. Hoje eu fiquei nervosa com a Claro, com a Nete, mas e as outras coisas? Difícil me tirar do sério. Porque eu acho que é muito essa questão da gente estar bem, né? Internamente, né? Nena, mensagens finais, que a gente tá indo aí pro finalzinho. Ai, que conversa mais deliciosa, Pri! Poxa, acho que se eu pudesse deixar algo assim, eu acho que seria para as mulheres, né? Como mulher, eu posso falar desse lugar que vale a pena, né? Essa caminhada de retorno para si, né? De acolher, né? Essas dores e de se reconectar com esse feminino, né? Um feminino bem profundo mesmo, né? Onde a gente vai sim chegar nas nossas ancestrais mas chegar num lugar assim de reverência profunda mesmo. E talvez nesse lugar de reverência profunda, talvez a escolha seja um pouco diferente, né? E vai ser assim que a gente vai poder honrar cada uma delas, né? Cada um desses úteros, né, que vieram antes da gente e que a gente, né, também esteve lá. Então E eu queria deixar assim um recado para a gente desconstruir uma imagem que muitas vezes foi criada quando a gente é muito pequena, do que é o homem, do que é o masculino. sim. A gente tem 50, 40, 50, 30 anos, 60 anos e tá olhando para aquele masculino, e eu vou dizer para vocês, com o olhar da nossa mãe, com o olhar das nossas avós, né?
E olhar desse lugar, de um filtro que não precisa ser esse, né? Trazendo isso à consciência, a gente pode fazer uma escolha diferente, né? Eu acho que é a partir dessa nova possibilidade de olhar a força do masculino, tomar posse da força do feminino, mas olhar a força do masculino também, né? Honrar a grandeza que é a união do masculino e do feminino. Porque é só com a união do masculino e do feminino que se cria vida. Não tem outra coisa. E as mulheres tomam posse de um papel, e a gente já ouviu tantas vezes, a gente, não, ainda mais quem é cria do Renato, porque, por exemplo, para se ter um filho, quem é a dona, se aquele filho vai nascer ou não, a dona da tomada de decisão, em última instância, é a mulher, né? E esse poder é da mulher. Mas o poder de geração daquela criança, ela não é feita sem o masculino, né? Então, eu tenho uma pessoa que está assistindo, eu não sei se ela está aqui ainda, e ela fez o curso de Spiritual Thinking comigo, e eu vou contar o caos aqui, porque foi muito lindo, e ela foi na minha constelação, essa última que eu tive semana passada em São Caetano. Ela falou assim, Adriana, ela tem um filho adolescente, mulher forte, negócio próprio, sabe? Poderosa, independente. Ela falou assim, depois do curso, eu cheguei e conversei com meu filho e no dia do aniversário dele, eu falei com o pai dele e falei para o pai dele ligar para ele, né? Porque acho que era uma relação que estava muito afastada. E ela conseguiu entender que quem afastou essa relação foi ela. Então, ela conseguiu a partir desse gesto, porque eu sempre digo que os processos de mudança exigem duas coisas: coragem e humildade. Não é fácil eu sair de um patamar e de uma visão que eu tenho há 50 anos, eu estou com 53 anos, né? Me desconstruir e chegar para o masculino e falar determinadas coisas de entendimento de que talvez eu não tenha agido da melhor forma e que talvez eu não seja a última bolacha do pacote, né? Ou se sou, talvez eu esteja meio quebrada, meio ferida nesse processo, né? Então, eu queria deixar um recado que não é tarde, né? Esse processo de cura do feminino não é que você cura e vai aparecer o seu príncipe encantado. Isso é uma outra ilusão que você tem que deixar e derrubar, né? Não existe príncipe encantado como não existem as princesas, né? Mas você pode começar, como já dizia Shakespeare, cuidar do seu jardim, que as borboletas virão, né? O que nos resta, porque a gente não tem domínio de muitas coisas que a gente vive, né? Então, a gente não tem o domínio de quando o amor da nossa vida vai surgir na frente da gente. Às vezes o mundo tem que dar várias voltas, mas ele vai surgir e ficar se o seu jardim tiver pronto, trabalhado, né? E aí é onde a gente pode transbordar, né, Dri? É onde a gente pode transbordar. É exatamente isso. É exatamente isso. A Rosana Franco aqui, ó, tô aqui aprendendo. É isso mesmo, Rô. A gratidão por você me ajudar nesse processo. A Rô. Você entendeu a história, Rô, que eu contei? Bom, acho que é isso, gente. Nena, passou rápido. Nossa, demais, demais, demais. Que Nena, tem delícia esse estar aqui. filho que agora já está aí. Faça ele crescer e a gente tem que dar um jeito de voltar a se encontrar, menina. Tem que dar um Verdade. jeito. Uhum. Os nossos encontros eram muito profundos. Era de uma profundidade assim que E é bem nesse lugar, né? é, Então é um é. presente mesmo.
Bom, é isso. Bruno, que delícia que você estava aqui como representante do masculino. Não sei se tem mais homens nesse momento. Agradeço a presença. Eu acho que vocês vão entender um pouco melhor as dores, feridas das mulheres, né? E nós, mulheres, entendermos um pouquinho também das dores do masculino. A gente fala que é difícil ser mulher, mas eu acho que é tão difícil ser homem também, Nossa, né? Nessa sociedade que a gente vive, com essas mulheres fortes que existem, eles vão perdendo o lugar, né? Eles perdem o lugar de função de algo que é muito primitivo, muito arcaico, né? E as relações ficam todas assim, meio que confusas, desencaixadas. né? É Né? isso mesmo. É isso. Dani, pegue seu Fábio querido, dê um beijão nele, que eu conheço o marido da Dani, também espiritual thinker. Mãe, obrigada, Dani. Nena, gratidão por esse papo, que venham outros, vamos pensar em alinhar outros temas, que tá com Bom, você é sempre querida. uma delícia. Igual, Dri. Gente, gratidão, gratidão a todos, gratidão, Dri. E tamo junto sempre, né? Não tem como. É isso aí. Bom, eu acho que eu vou gravar a live, mas ficou só a segunda parte da live, provavelmente, mas já Talvez. fez um conteúdo sensacional, né? Tá ótimo. Ah, Dani, tem alguma pergunta, Dani? Dou-lhe uma. Dani, minha querida, minha mentorada, Spiritual Thinker. Ok. Gente, um beijo. Até sexta que vem. Tô com o Bruno Beijos. Guerreiro sexta que vem. Bruno, ah, Bruno, a live do Bruno às 21h07. Então vamos lá, ó. Comecem a seguir a Sagrada Underline União, que é a minha amada Nena, e já emendem na live do Bruno Guerreiro, brunoguerreiro.oficial. Vai ser às 21h07. Qual é o tema, Bruno? Coloca aí, vamos ver se dá tempo. É isso. Você vai cuidar das suas crianças e desse bebê nessa barriga, né? Pois é, quem tem um masculino assim, né? Tá tudo com o pai, tá tudo bem, ó, tô tranquila aqui, né? Ah, que coisa boa. É, Tá isso, bom. isso é outro lugar, sabe, Dri? Aprender a confiar, aprender a soltar. Isso foi um grande aprendizado para mim. Sim. Ó, que legal o tema da live do Bruno. Bruno Guerreiro Oficial, seja quem você nasceu para ser. Uau, que lindo. Estarei aí, Bruno. Aguenta aí. Beijo, Nena. Tchau, Beijo, gente. Dri, Beijo, beijo, beijos, beijo. Até beijos. sexta que vem. Fiquem com Deus.